Bem, a grande questão que se coloca das reformas apresentadas pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional, a principal e aquela que afeta mesmo diretamente o cidadão é a reforma da Previdência. As questões no campo trabalhista, tributário que são importantes e tal, acabam tendo uma relação com o cidadão, mas não tão forte, tão no coração do cidadão como a reforma da Previdência. Muitos dizem, insistem que é necessária uma reforma da Previdência, que houve uma mudança na estrutura etária da população brasileira. É verdade, antes a pirâmide era assim, você tinha uma ampla base jovem e muito poucos idosos tal. Isso foi mudando ao longo do tempo, como é sabido, tal, houve um processo de envelhecimento da população. É verdade que outros países, no caso da Europa Ocidental, também fizeram uma série de alterações nos últimos tempos sobre a questão da Previdência, também com esse objetivo, com a questão do envelhecimento da população. Tudo bem, tem de se discutir e tal, porém a reforma como foi apresentada pelo governo ao Congresso Nacional, e eu sempre insisti que não ia passar e não vai, e agora o governo tem de negociar, que envolve desde a idade mínima, né, que é, no caso dos homens 65 anos, como as regras de transição, né, do atual sistema para o futuro que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. E isso é fundamental, tem de negociar, não dá para enfiar pela garganta do cidadão, aquele inclusive que mais vai ser afetado, que é o cidadão mais pobre, uma reforma que atinge direitos. Claro que atinge, não adianta dizer que não. E não adianta também o governo dizer que se não for aprovado a sua reforma da Previdência, o Brasil vai falir, vai correr uma tragédia, não vai mais pagar Bolsa Família, não vai pagar isso, não vai pagar aquilo. Bola no chão, não é assim, não é assim, né? Essa ideia de que o Brasil vai acabar, eu ouço desde que eu nasci e pesquisando a história, afinal minha praia é a história política do Brasil, eu já vi essa conversa de muitas décadas, e o Brasil está aí e tal. Evidentemente que precisa reformar algumas questões, é verdade, precisa ter uma regra de transição mais palatável, e vai ter, precisa discutir a questão da idade mínima, não como foi proposto pelo governo. E no futuro, reestudar o sistema, como outros países fizeram. O que não dá para agora vir com uma reforma terrível que retira direitos sobre o argumento falacioso de que e terrorista, o Brasil vai entrar numa crise, uma espécie de Grécia. Nós estaríamos na antessala de uma situação grave, como vive até hoje a Grécia, tal que se não for aprovada a reforma da Previdência. Isso não é verdade. Quem determina os rumos para o Brasil é o povo brasileiro. O governo não deve se esquecer. Se existe governo Michel Temer, é que o povo foi às ruas e derrubou a Dilma Rousseff, o projeto criminoso do poder. Nunca se esqueça isso, presidente. A origem do seu poder é popular. As ruas é que determinaram que o senhor chegasse à presidência da República. Por isso, ao falar da reforma, pense, não no mercado, que eu queria que me apresentasse quem é o mercado, alto, baixo, gordo ou magro. Pensasse no quê? No pequeno, naquele que vai depender da aposentadoria nos últimos anos de vida e sabe a dificuldade que é sobreviver no Brasil com um salário mínimo.